Vamos lá, meu vencedor, minha vencedora. Hoje estou aqui para transmitir uma mensagem do alto para você. Normalmente eu costumo compartilhar nos stories uma mensagem atrás da outra, seja em forma de texto, seja em forma de vídeo, e eu quero aqui fazer um formato diferente. Eu quero decorrer a palavra contínua nesse vídeo por completo. E que você possa receber algo do alto, nada de mim, para que a mensagem possa penetrar no seu coração e certamente possa moldar sua mentalidade. E é onde você começa a ver frutos dos céus. Quando a gente se enche da palavra e pratica, as coisas mudam em nossa vida. Assim tem acontecido na minha área, tem acontecido para minha família. Então que você possa receber de todo o coração, de todo o esforço e praticar na sua vida. Que algo que é transmitido seja um divisor de águas para você e você, inclusive, possa compartilhar essa mensagem para outras pessoas. Todos nós precisamos das coisas do alto. Então, para começar, eu queria fazer uma oração. Senhor maravilhoso Deus, lhe agradeço, Jesus, pela oportunidade de estar aqui, que essa mensagem possa penetrar no coração dessa pessoa que está assistindo. Não seja apenas uma palavra, mas uma palavra, Pai, como uma espada que corta dos dois lados, para que, de certa forma, possa trazer clareza para ela, possa, talvez, confrontar, possa mexer com ela, mas para melhor, Jesus. Porque o Senhor, quando entra na nossa vida, a gente traz luz, a gente recebe luz do alto, a gente consegue, meu Pai, receber o seu amor, a sua alegria. Então, Jesus, o que essa pessoa está precisando, transmite para ela em nome do Senhor Jesus. Pai amado, eu lhe agradeço pela oportunidade, esta é a minha oração. Amém. Fica à vontade para que você possa se conectar. E a mensagem de hoje está baseada no livro de Daniel. Daniel foi um profeta escolhido por Deus, onde, na sua fase da adolescência, ele foi capturado pelo rei Nabucodonosor. É tão interessante a mensagem porque no capítulo 1 vai descrever tudo que eu vou contextualizar aqui, que o rei Nabucodonosor, ele foi invadir Jerusalém, ele capturou não só Daniel, entre outros companheiros dele, mas também objetos de valor lá no templo de Israel, para que ele levasse para ele. E é tão interessante essa mensagem porque a gente fica se perguntando, mas por que isso, né? Por que invadir Jerusalém? Por que pegar os objetos de valor e principalmente pegar o profeta Daniel, que foi um homem escolhido por Deus? Mas vai dizer no versículo 2, capítulo 1, versículo 2, Deus deixou que Nabucodonosor conquistasse a cidade e também que pegasse alguns objetos de valor que estavam no templo. Então Deus deixou, porque ele tinha um propósito para Daniel, tinha um propósito para os parceiros que foram com ele, os companheiros que foram com ele. Então, quando as coisas ruins acontecem conosco, pode ser sim falha do nosso lado, mas também pode ser Deus permitindo, escolhendo que aconteça isso para que a gente cresça nele. Então, às vezes você vai passar por dificuldades, fica calmo. Analisa a sua vida. Você está fazendo as coisas que agradam ao Senhor, que é a vontade dele? Então, fica tranquilo, porque as mãos dele estão no controle, estão te protegendo. Então, as coisas quando fogem do nosso controle, onde, no meu ponto de vista, eu estou alinhado com Deus, então é Deus permitindo. Então Deus permitiu que essa desgraça, essa situação caótica acontecesse lá em Jerusalém para capturar essas pessoas, para que eles fossem então servos lá do rei Nabucodonosor, servissem ao palácio. E a mensagem base aqui está no capítulo 1 e versículo 7, onde diz o seguinte: Daniel resolveu que não iria ficar impuro por comer a comida e beber o vinho que o rei dava. Por isso foi pedir a Aspenaz que o ajudasse a cumprir o que havia resolvido. Eu vou decorrer aqui a mensagem, baseado nessa referência, como 6 segredos, tá? Esses 6 segredos que possam ser revelados a você de uma maneira clara, como foi revelado para mim. É tão interessante porque eu falei a respeito que eles foram capturados de Jerusalém para ir para o palácio lá na Babilônia. E o detalhe que o rei Nabucodonosor deu a ordem, então, para esse chefe Aspenaz, para escolher pessoas de boa aparência, pessoas de inteligência, pessoas instruídas, que eram capazes, então,
de passar por 3 anos de preparação para depois começar a servir o rei, lá no palácio dele. E Daniel e mais 3 companheiros dele foram escolhidos. E aqui eu já começo a entender que esse boa aparência não é a estética, mas sim o cuidado próprio do corpo, bem apresentável. A gente precisa ter esse cuidado próprio. Inteligência e bem instruído é humildade. Humildade para aprender a cada dia, para que a gente possa ser capacitado ainda mais para estar num ambiente, aqui a gente pode dizer que não é um ambiente positivo, porque ele foi capturado, mas é um ambiente onde você vai poder crescer, porque lá ele recebia confrontos, lá ele recebia ordens do rei, dos chefes. E aí, o que a gente consegue pegar referente à mensagem principal? Que Daniel, ele foi levado como prisioneiro e ele recebia então comida, ele recebia bebida, como falou aqui. Ele recebia bebida, recebia vinho da parte do rei, para eles poder passar a preparação de 3 anos lá. E acontece que Daniel, ele é tão ousado, que ele sentia tanta sede para mergulhar em Deus, que ele pediu então para o chefe do palácio, Aspenaz, para ficar sem a comida e sem a bebida, que era o vinho, que o rei entregava a eles, porque ele não queria ficar impuro. Então ele decidiu uma coisa na vida dele: eu quero mergulhar em Deus. Esse é o primeiro segredo. Você precisa sentir sede dos segredos, das coisas de Deus. Porque quando você sente sede, você quer se alinhar, quer ser obediente, você quer se santificar. E ele queria então se abster nesse momento do que estava sendo entregue, porque de certa maneira ele deve ter percebido que estava se sentindo mal. Então toda vez que você se sente mal em alguma coisa, tua consciência acusa: não está legal o que você está fazendo, o que você está praticando, o que você está falando. Ei, vamos se alinhar, vamos se corrigir, porque a correção é bênção. Agora, quando a gente empina o nariz e não quer receber a correção, aí é duro, porque nosso coração empedra e, consequentemente, a gente vai cair no buraco. E esse buraco, muitas vezes, vai ser difícil para a gente sair de lá. Então, a parte de Daniel além de sede por Deus, é a ousadia da parte dele. Porque, olha só, ele era como prisioneiro, então ele não tinha que falar algo contrário. Eu não quero beber, eu não quero comer. Porque ele estava ali só para seguir ordens. Então ele não tinha esse direito, vamos assim dizer. Mas ele teve a ousadia, a atitude, que é o que a gente precisa ter. A atitude ousada e a nossa fé, porque ele usou a fé. Porque olha só, vai falar mais à frente. Deus, no versículo 9, Deus fez com que Aspenaz fosse bondoso com Daniel e tivesse boa vontade para com ele. Mas, no versículo 10, mas Aspenaz tinha medo do rei e por isso disse a Daniel: foi o rei, o meu senhor, quem resolveu o que vocês devem comer e beber. Se ele notar que vocês estão menos fortes e sadios do que os outros jovens, ele será capaz de me matar e vocês serão os culpados. Então, por isso eu falei que Daniel teve atitude, foi ousado, ele rompeu o medo dele, ele usou a fé dele, porque ele pensou: isso aqui é algo impossível, eu tenho que usar minha fé. Porque se era uma ordem de cima do rei Nabucodonosor, como que eu posso ir contra? Então deixou bem claro que Aspenaz estava com medo dele. Então por isso que ele rompeu esse medo, ele criou a fé. Não, eu vou para cima. Se eu quero mergulhar em Deus, eu vou ter que ter atitude e vou ter que falar. E aí Deus viu a atitude de Daniel e foi bondoso para com ele, para que Aspenaz não fosse contra ele, ou já denunciasse para o rei: Daniel não quer comer e beber, então ele está querendo desrespeitar o Senhor. Então não, Deus foi bondoso, viu a atitude dele e Aspenaz ficou na dele, só que ele ficou com medo, mas não fez nada a respeito contra. Então, digamos assim, foi a favor, só que eu não posso fazer nada, porque eu tenho medo. Isso aqui deu um detalhe que mais à frente vai dizer que aí Daniel foi falar com o guarda a quem Aspenaz havia encarregado de cuidar dele. Então, como Deus foi bondoso, Aspenaz não fez nada, não falou para o rei e nem inclusive interferiu que Daniel falasse com esse guarda. Porque aí Daniel, mais uma vez, foi ousado, foi lá falar com o guarda e colocou a seguinte posição: quero pedir que o senhor faça uma experiência com a gente. Durante 10 dias, dê-nos somente legumes para comer e água para beber.
No fim dos 10 dias, façam uma comparação entre nós e os jovens que comem a comida do rei. Então, dependendo de como estivermos, o Senhor fará com a gente o que quiser. Ou seja, então Daniel pediu para Aspenaz, que era o chefe, e depois pediu para o guarda que estava abaixo. E aí ele falou, então faz um teste conosco, nos dá só legumes. Se durante 10 dias a gente ficar melhor, você vê o que você faz. Se a gente ficar pior, você vê o que você faz. Então deixou sobre as mãos do guarda. E o guarda concordou. Então tudo bem, então a gente vai fazer. Porque a visão de Aspenaz é que ele tinha medo, não da morte em si, e contrariar a ordem, mas que eles ficassem mais fracos, porque o rei queria que eles fossem pessoas fortes, pessoas sadias para servir lá no palácio. Então foi essa a visão. Mas aí, o que a gente consegue pegar aqui com essa segunda caminhada, além de atitude e ousadia da parte de Daniel? A gente consegue entender que ele quis se desprender, se abster das coisas que estavam deixando ele impuro. Assim somos na nossa vida, como eu falei no início. A gente precisa se desprender das coisas que estão nos afastando da presença de Deus. Acreditar em Deus é bom? Sim, mas a gente precisa praticar, porque é aí que vem o crescimento mergulhando no Senhor. Então a gente precisa agora se desprender. O se desprender para ele foi a comida, que aos olhos dele estava deixando ele impuro, era o vinho. Mas, conectando para o nosso lado, tem muitas coisas que podem nos prender e nos afastar da presença do Pai. Às vezes a gente está preso no trabalho, só trabalho. Manhã, tarde, noite, chega em casa cansado, não tem um tempo no secreto com Deus, um tempo para falar com Ele, um tempo para perguntar se o que a gente está fazendo está na vontade dEle. Então a gente precisa se desprender, muitas das vezes, da carga horária do nosso trabalho, ou até vezes do trabalho em si. Às vezes a gente está num trabalho que não é a propósito do Pai, está nos afastando, está nos declinando lá no fundo do poço. Ei, vamos nos alertar referente a isso. A gente precisa. Além disso, talvez não é o trabalho, mas sim o que está por trás dele, a recompensa que a gente recebe, o dinheiro. Quando a gente ama as coisas terrenas, principalmente o dinheiro, a gente vai ser levado à destruição, porque nosso coração está preso nele. E aí é facinho eu trocar Deus pelo dinheiro, porque está me sustentando, está me trazendo riquezas, está me trazendo fartura em casa. A gente não pode ficar preso também no dinheiro. Mas às vezes não é o dinheiro, às vezes é a amizade. Amizade no trabalho, amizade no futebol onde que eu vou, lá na academia onde que você treina. Enfim, os ambientes que a gente convive, se a gente não saber filtrar a amizade, a gente também se contamina. E isso faz com que a gente fique preso nessa amizade, em conversinhas paralelas, mentirinhas, em bobeirinha que não agrega nada, não edifica nada e, consequentemente, entristece o coração do Pai. Então a gente precisa saber também, a amizade está me prendendo? Ei, não precisa ser grosso, mas, Senhor, me ajuda, não quero mais essa amizade. Desvincula de mim que eu não consigo, Ele vai te dar forças. Às vezes não é amizade, mas sim é a família aqui, que é o mais difícil. Às vezes tua esposa não quer nada da parte de Deus, teu esposo não quer nada da parte de Deus, não quer a igreja, não quer orar, não quer jejuar, não quer se entregar por inteiro, mas entrega você, porque através da sua pessoa você vai ser um testemunho lá na sua casa. Você vai ser um testemunho para o seu filho, vai ser um testemunho para sua tia, para o seu tio, para os teus parentes. Então a gente precisa ter o cuidado próprio, salvação é única. A gente precisa buscar por nós mesmos para que os demais vejam. E a gente precisa nem muitas vezes ficar falando. Apenas nossos comportamentos vão despertar no próximo a visão de buscar Deus também. E às vezes não é só a família, mas são os nossos comportamentos que a gente precisa se desprender. Às vezes há muita falácia, muita difamação do próximo, muitas mentiras rolando, saindo da nossa boca. Ei, um coração podre vai sair podridão para fora. Por isso que a gente precisa se limpar, a gente precisa ter bons comportamentos, boas atitudes. Então, se a gente tomar cuidado com o que a gente fala, como a gente age, a gente fica glorificando o Pai. A gente testemunha melhor. Então, a gente não pode trazer mau testemunho. Então, o que você precisa se desprender? O que está te afastando do Pai? Analisa na sua vida. Prosseguindo ainda, então eu já falei sobre atitude, sobre ousadia, sobre a questão de se abster, se desprender das coisas que te afastam de Deus. O próximo ponto que a gente consegue pegar aqui é o jejum. Então, como ele se desprendeu, se absteu, significa que jejuar, porque ele ficou sem a comida e o vinho que o rei entregava, mas ele ficou
recebendo ainda comida, que foi legumes, mas então ele se absteu parcialmente de algo que estava deixando ele impuro para algo que era melhor para ele. Então o jejum é essencial na nossa vida. Pode ser o jejum da comida, como ele estava fazendo, mas também pode ser outras coisas. Às vezes as redes sociais estão te prendendo, às vezes alguns canais estão brilhando os seus olhos porque tua carne pede o pecado. Então a gente tem que tomar cuidado com o que a gente está assistindo, o que a gente está ouvindo, o que a gente está lendo, porque abre portas para que as trevas trabalhem a favor para nos destruir. Então, esse cuidado aqui é essencial. Canal do olho, canal do ouvido e canal da boca, tá? Para que teu coração se encha de coisas boas, coisas que edificam. Então a gente precisa jejuar. O que você precisa jejuar? Começa com 1 hora, nessa 1 hora, lê a Bíblia, faz uma oração. Depois você vai aumentando o nível dessa abstinência, seja na alimentação ou seja o uso de celular, de TV. Estou dando aqui exemplos, mas leve para a sua realidade. Tudo que a gente está sendo dependente, está sendo viciado, está sendo dominado, a gente precisa fazer o inverso, dominar isso. Isso é liberdade em Cristo. Se a gente não viver dessa forma, a gente será dominado pelas coisas terrenas. E aí a gente vai ficar numa cordinha. Ei, Deus não te criou para ficar na corda, Deus te criou para ser livre, liberto. Liberto não fazer tudo o que a gente quer, mas o que o Pai quer, porque o que o Pai quer é bom, perfeito e agradável. Prosseguindo, além do jejum, talvez as redes sociais também, tá? No jejum que eu não citei. Vamos prosseguir. Viver melhor. Olha só que interessante. Mais à frente, então, vai dizer que o guarda liberou e fala ainda no versículo 15. Passados os 10 dias, que foi o combinado então de Daniel para com o guarda, passados os 10 dias, os 4 jovens israelitas estavam mais sadios e mais fortes do que os jovens que comiam a comida do rei. Então, quando você começa a jejuar, quando você sente sede de Deus, quando você se alinha, você começa a ficar sadio e mais forte, mais disposto para fazer as coisas do Pai. Aqui foi a experiência deles. E sabe o que é mais tremendo ainda? Que esse viver melhor é tão incrível que diz no versículo 17: Deus deu aos 4 jovens um conhecimento profundo dos escritos e das ciências dos babilônios, mas a Daniel deu também o dom de explicar visões e sonhos. Então, quando você se aprofunda com Deus, se sacrificando as coisas que são carnais, são terrenas, para querer as coisas celestiais, você se aprofunda de tal maneira, com sensibilidade com Deus, a ponto de entender a palavra com mais clareza, a ponto de orar e receber uma resposta de uma forma mais imediata. Você fica sensível. Tudo você vê Deus, você vê Deus te direcionando, você vê os propósitos dele para com a tua vida, você vê a proteção dele, você vê ele te fortalecendo, você vê ele te sustentando. Então você ganha sensibilidade, que é o que eles começaram a ter aqui, profundezas. E inclusive, referente às coisas terrenas, você começa a se tornar inteligente no ambiente onde você está. Então, além disso, você recebe o dons do Espírito Santo. Então aqui Deus entregou para eles, para Daniel exclusivamente, dom para explicar visões e sonhos. Você começa a receber os mistérios da parte de Deus, os dons dele. Isso aqui, somente ele consegue nos entregar quando a gente então se prostra, a gente se entrega, a gente quer algo a mais. Ei, queira algo a mais da parte de Deus, porque o que o ser humano pode aqui fazer, existe um limite. Agora com Deus não tem limite, não tem teto para isso. Ele faz o que é impossível. E aí, o detalhe disso, que mais à frente vai dizer, eu anotei como recompensa. O que a gente consegue pegar como recompensa? Então, como eles tiveram essas experiências, no capítulo 2, vai falar a respeito que Nabucodonosor, ele teve um sonho e ficou incomodado, ficou preocupado, não conseguia nem dormir direito, e ele queria que alguém explicasse para ele por que ele teve aquele sonho. E ele chama, então, os sábios, os astrólogos, os adivinhos, os feiticeiros, para tentar, de certa forma, explicar o sonho dele. Só que ele foi sábio, ele perguntou, eu quero que vocês falem o meu sonho, sem eu falar nada, inclusive explique. E aí ele falou isso 3 vezes, e todos eles falaram, isso é incapaz de alguém fazer, ninguém consegue fazer isso. E o detalhe é que Nabucodonosor falou, se vocês não conseguem, então eu vou matar vocês. E aí ele ordena que o guarda
mate eles e mate outros, inclusive Daniel e os outros companheiros, porque ele queria matar tudo, ele ficou com raiva, ficou irado. E detalhe que Daniel, mais uma vez, na ousadia dele, ele, se essa é a situação, ele pergunta pro guarda, o que está acontecendo de algo tão duro assim? Por que essa ordem, né, do rei tão dura? Aí o guarda falou que aconteceu isso. Ele falou, então, dá o recado pro rei que eu vou conseguir explicar o sonho dele. O que ele fez? Se prostrou, pediu para os amigos dele, os 3 que estavam com ele. Aqui a gente precisa ter amizades de fé. Logo, ele falou, vamos orar. E os céus têm que responder para nós. Deus dos céus, o único Deus todo-poderoso, tem que responder para nós. E aí passa o tempo, Deus responde e revela a Daniel o sonho e a forma para explicar para o rei. Chegando lá, ele explica, o rei fica surpreendido, só que ele deixa bem claro no início. Não sou eu que tenho capacidade, nem os sábios, nem ninguém são capazes. Somente o único Deus dos céus, todo-poderoso e soberano, que é suficiente para fazer o que eu vou falar aqui a respeito do teu sonho, inclusive explicá-lo. Então, ele deixou bem claro que não era ele, era Deus, para que o rei se prostrasse também, porque o rei adorava outros deuses. Logo, ele deixou claro que é o único Deus que devemos servir. Então, ele declara o sonho e explica. E depois olha o que acontece. No capítulo 2, versículo 47. E ele disse a Daniel, ou seja, Nabucodonosor disse, o Deus que vocês adoram é de fato o mais poderoso de todos os deuses e é o Senhor de todos os reis. Eu sei que é ele quem explica mistérios, pois você explicou este sonho misterioso. E mais à frente, no versículo 48, em seguida o rei colocou Daniel como alta autoridade do reino, ele deu também muitos presentes de valor. Ele pôs Daniel como governador da província da Babilônia e o fez chefe de todos os sábios do país. Olha só que forte a recompensa. Quando você busca as coisas do alto em primeiro lugar, se prostra, errou, assume o erro, você sacrifica os seus desejos para fazer a vontade do Pai, Deus te entrega coisas preciosas que jamais a gente imagina e te coloca no auge. Olha só, Daniel saiu de uma posição de prisioneiro para autoridade. Ei, que divino que é isso? Que sobrenatural que é isso? Quando a gente vive para o Senhor realmente, vive a verdade, Ele nos coloca a posição no alto. Então Ele vai te colocar também. Ei, busca o reino dos céus e as demais coisas serão acrescentadas. Aqui eu finalizo a mensagem, que algo tenha falado com você. Não deixa de compartilhar essa mensagem para que mais pessoas ouçam e de certa forma possa ajudá-las também. Ok? A gente se vê na próxima. Abraço para você.